Olá pessoal, muito bom dia. Aqui professor Kennedy Francis chegando para mais uma videoaula de tratamento de esgoto. Deixa eu olhar aqui no meu planejamento para ver que dia é hoje, para ficar tudo certinho. Hoje é dia 14 de janeiro de 2021 e a gente vai seguindo aqui com o nosso planejamento de aulas, né? E sem mais delongas, né? Quero saudar vocês que estão me acompanhando no YouTube. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se você chegou aqui indicado por alguém, seja muito bem-vindo e muito bem-vindo, né? E se não está inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho, faça todas essas questões. E as minhas alunas e alunos do 8º período de saneamento integrado, bom dia, boa tarde ou boa noite, independente da hora e do momento que vocês estejam me acompanhando. Vamos embora? Né? Deixa eu só olhar aqui uma última coisinha. Né? Na aula de ontem, a gente teve, né, a segunda parte dos biofiltros, né, dessa técnica, uma dessas técnicas utilizadas no tratamento de esgoto. E agora a gente vai compartilhar a tela para vocês, né? E deixa eu olhar aqui uma coisinha. Celular quando vibra é um show, né? Cadê? Pronto. Deixa eu colocar ele ali. A minha tela já está aparecendo para vocês e a gente vai começar com a aula de hoje, né? Lembrando sempre que o material a seguir, ele é uma videoaula apresentada por mim como material de estudos do IFPE nesse, né, para finalidade de atividades remotas nesse período de excepcionalidade sanitária em virtude da pandemia da Covid-19. Seu uso, cópia e ou divulgação em parte ou no todo, por quaisquer meios existentes, somente poderá ser realizado mediante autorização expressa minha e do Instituto Federal. Caso contrário, estarão sujeitos às penalidades legais vigentes. E eu digo sempre que todos aqueles que solicitarem autorização, eu terei o maior prazer em permitir o compartilhamento desse material para fins educacionais. Veja, a gente, no final do ano passado, né, mais especificamente lá no dia 29 de dezembro, a gente falou sobre lodos ativados, né? Falamos dessa técnica que é bem cheia de 9 horas, exige muito a atenção do operador. E nesse processo, não só no processo de lodos ativados, tá? Mas em todo e qualquer processo de tratamento de esgoto, a gente vai ter um subproduto desse tratamento, né? É proveniente da decomposição da matéria orgânica e é aquela porção da matéria que a eficiência do sistema utilizado para o tratamento não consegue depurar mais, né? Então chega naquele limite. Esse produto é o lodo, tá? Proveniente destes processos. Então, uma vez que esse lodo é gerado, aí você pode perguntar, certo, professor, e agora? A gente faz o que com isso? Né? Joga fora, bota nas plantinhas, faz o que com esse negócio? Né? Então a gente vai começar a falar sobre o que fazer, como fazer, nessa aula de hoje e na nossa próxima aula, tá? Então, essa vai ser a temática que a gente vai abordar aqui em sala de aula a partir de agora. Veja, o lodo, né, a gente já aprendeu, né, vendo todas essas técnicas da etapa secundária de tratamento de esgoto, a gente viu, né, que faz o tratamento, a matéria orgânica é decomposta e vai formar esse lodo que fica normalmente no fundo, né, dos tanques por ser mais pesado do que o líquido tratado, né? E que esse lodo precisa periodicamente ser retirado do seu excesso, tá?
para justamente você manter, fazendo esse trabalho de manutenção, possibilitar que a eficiência do tratamento pretendido seja o mais próximo possível da excelência, né? E aí, uma vez que esse lodo é gerado, nós já vimos, né? Eu acho que quando nós falamos, né, nos reatores anaeróbios de fluxo ascendente, semana passada, que a gente viu, né, que eles, né, aquele exemplo daquele vídeo lá que nós colocamos e que tem lá os leitos de secagem, né? Essa é uma das formas, por exemplo, de você fazer o tratamento para a disposição desse lodo, tá? Então a gente tem etapas para fazer isso, né? Não é só pegar o lodo, tirar do reator e sacudir fora. Você tem essas etapas que a gente vai mostrar agora. Adensamento ou espessamento, que visa remover a umidade, porque como esse material normalmente está no interior desses tanques, é fruto da decomposição desse esgoto, ele vai estar carregadíssimo de umidade. Então, essa umidade tem que ser retirada, né? Obviamente que quando você retira a umidade, você reduz o volume dele, né? A estabilização para remoção da matéria orgânica e redução de sólidos voláteis, né? O condicionamento, que é você preparar, né, para a desidratação, principalmente num contexto mecânico, então você vai condicionar ele, deixar ele organizado para ser desidratado. O desaguamento ou desidratação, que também, né, é uma forma de remoção da umidade e respectiva redução de volume. A higienização, que visa, retirar os patógenos que estejam presentes nele, e a disposição final, tá? Então ele tem que passar por todas, ou pelo menos a maioria dessas etapas, haja vista que algumas, né, acabam sendo redundantes, né? O adensamento e desaguamento, né, obviamente vai ser uma ou outra etapa dessa, né? Para poder dispor. E essa disposição, em linhas gerais, você faz em aterros certificados. Você pode também utilizar o lodo em outros tipos de função. Por exemplo, existem estudos aí que utilizam lodo de estação de tratamento para compor, né, na composição de material de construção. E alguns desses estudos, conduzidos principalmente, né, pela engenharia civil, né, por cursos de engenharia civil, em geral no Brasil, vem que esse material de construção que aproveita o lodo em parte de sua composição não altera, né, as características de resistência desse material. Então, é uma forma bem interessante de você dar uma destinação correta, né, e diminuir o volume que vai ser disposto em aterro. Você diminuir a pressão sobre esses aterros e aumentar o seu tempo de vida útil, né? Então, veja, essas etapas, elas são divididas aí nesses 4 grandes grupos, né? O adensamento desse lodo, ele pode ser por gravidade, flotação ou centrifugação. A sua estabilização, né, da matéria orgânica que ainda esteja presente nele, que a gente sabe que vai ter, né? Ela pode ocorrer por digestão aeróbica, anaeróbica, compostagem, né, incineração e oxidação úmida. Esse desaguamento, ou seja, essa retirada do excesso de líquido presente nesse lodo, pode ser feito na centrífuga, na prensa desaguadora, nos filtros prensa e nos leitos de secagem, né? Esses daqui muito utilizados, são os mais comuns, né? Porque você praticamente não tem muito trabalho. Você vai chegar, obviamente, você vai ter o trabalho de dimensionar esse leito de secagem na altura ideal, para propiciar essa secagem completa, deságua o lodo nesse instrumento, né, nesse leito,
e deixa a natureza trabalhar, né? Consumo de energia zero, né? E você tem a condição de ver esse desaguamento acontecer a olhos vistos, né? De maneira natural. E o reuso e disposição final, que podem ser feitos também, obviamente, você pode dispor finalmente, né? Num aterro sanitário, credenciado para tal fim, e pode reutilizar esse lodo para as questões agrícolas, né? Haja vista que você vai ter uma carga de matéria orgânica ainda presente, então, alguns nutrientes, isso pode ser extremamente útil para o desenvolvimento de cultivos agrícolas. Vale ressaltar que nem todo lodo pode ter esse tipo de utilização, porque, por exemplo, você pode ter lodos provenientes do tratamento de águas residuárias de processos com contaminantes. E aí, por exemplo, se você tem um processo que gera muitos metais, esse lodo vai estar carregado de metais, né? E aí você é totalmente contraindicado você colocar para reuso agrícola, né, cultivos que serão consumidos pelas pessoas a posteriori, você colocar um lodo com metais pesados. Então, obviamente que tem que se ter toda a lógica para reuso deste lodo proveniente de tratamento de esgoto, tá? E recuperação de áreas degradadas também, haja vista que, como esse lodo tem, como a gente sabe bem, né, a presença da matéria orgânica, então ele vai propiciar o desenvolvimento das espécies, né? Então, se você precisa, né, recuperar áreas que estão fortemente degradadas com a presença de vegetação, então esse lodo vai ajudar que essa vegetação se fortifique, cresça e cumpra o seu papel de recuperar essa área que está degradada, tá? Então veja, a gente vai começar, obviamente que nessa aula de hoje, né, nem todos, a gente vai abordar uma parte desses processos de tratamento do lodo, tá? A gente começa pelo adensamento, né, que ele vai justamente fazer o quê? Concentrar os sólidos, e nessa concentração dos sólidos existentes, você vai promover a remoção da água, né? Então, essa água que esteja presente, esse excesso de líquido, ele vai ser retirado. Se você concentra esses sólidos, a água vai, né, sair, deixar esse lodo, né? Consequentemente, o volume vai ser reduzido. Se você tem um volume gigante, ele vai ficar bem menor, mais fácil de ser manejado, e o objetivo é diminuir o custo de implantação de digestão e secagem. Se esse lodo, ele está adensado, obviamente que para digerir você vai precisar de menos composto químico, né? E para secagem, um lodo adensado, ele vai demandar menos espaço e vai secar mais rápido, né? Então veja, o adensamento por gravidade, ele tem como princípio básico a sedimentação, que é muito parecida aos decantadores, certo? Essa sedimentação ocorre em massa. Então, o lodo, ele é inserido aqui no tanque por essa tubulação e ele vai decantar, né? O que for pesado vai sedimentar, né, nesse tanque. E aí vem para o fundo. E tudo que estiver aqui no fundo vai ser retirado, perdão, vai ser retirado por esse raspador, né? Então, ele vai raspar o fundo desse tanque, né? E a raspagem, ela ocorre de uma forma que essas pás, né, elas são colocadas numa posição em diagonal que conduz esse lodo para essa parte mais profunda central,
que é onde vai ficar esse lodo espesso, proveniente desse adensamento, né? E aí, esse lodo que fica no fundo do tanque, ele é retirado para etapas posteriores desse período de tratamento, né? Então, aqui, ó, é um exemplo de adensador por gravidade. Temos aí 2, né? Dentro daquela lógica, né, de que quem tem 2 tem 1. Vejam que um aqui está completamente cheio, né? Funcionamento pleno, e esse daqui, muito provavelmente, ele está próximo do seu período de manutenção, tá? Você veja que tem muito pouca água, considerado com o adensador ao lado, né? E aqui essa ponte rotativa onde está o raspador, aqui, ó, as hastes do raspador, né? A gente vê parte delas, né? Que outra parte está submersa. Uma outra forma de adensar esse lodo é por flotação, né? Então, aqui a gente tem maiores taxas de aplicação de sólidos, né, e de clarificação desse efluente, né? Concentrações de lodo espessado por flotação também são maiores, né? E existe uma versatilidade maior de instalação. Então, o que ocorre? No reator, o efluente é colocado, obviamente, com a presença de produtos químicos que vão fazer com que esses flocos se unem e flotem, né? E aí toda essa parte do lodo flotado, que ao invés de decantar, ele vai ficar aqui suspenso, né? Vai ter nessa parte superior um raspador de lodo que vai estar na altura da lâmina d'água superficial e vai raspar esse lodo para ser coletado aqui nessa calha lateral, né? E aí nessa calha todo o lodo, né? Aqui nessa parte central, todo o lodo coletado vai ser direcionado para tratamento posterior. E o líquido clarificado vai para esses coletores laterais, onde vai seguir o seu tratamento normal, né? E aqui na parte de fundo, se necessário, né, se necessário não, ele é sempre necessário que você tenha uma saída para descarga de materiais que estejam presentes no fundo desse reator, tá? Então, obviamente que também, para isso acontecer, você tem que ter um volume, né, de efluente necessário, então vai haver um sistema de recirculação desse líquido também, né? E de lodo que porventura não esteja espessado, ou seja, lodo que ainda vai para o tratamento e que vai ser injetado, né, para esse adensamento. Então, ó, aqui a gente tem um exemplo de um flotador. Esse flotador aqui já é mais assim, pré-fabricado, né? Hoje a gente tem, por exemplo, né? Podemos até ter pequenos sistemas de tratamento de esgoto já previamente desenvolvidos. Essas empresas, por exemplo, que fazem caixa d'água, né? Elas agora começaram a entender a lógica e não raras às vezes a gente consegue, eu pelo menos eu estava numa loja de material, né, de construção, essas lojas grandes aqui no Recife, né, que tem ali na Imbiribeira. Uma delas, eu fui e eu vi, né, de uma dessas empresas famosas de caixa d'água, que tinha lá um reator como é, meu Deus? Reator anaeróbio, estava lá, né, já pré-pronto, é só chegar lá, pagar e levar. Se eu não me engano, o preço era R$ 5.000, né? Eu ainda não estou com esse dinheiro, né? Como o povo gosta de dizer, né? Que o povo fica nessa fake news dizendo que eu ganho 20k. Eu ainda estou procurando isso. Procuro no meu contra-cheque, não acho, né? Então, ó,
O adensador por flotação é isso, né? É uma grande caixa d'água onde você vai ter o Q de entrada e o Q de saída desse efluente, e aqui, ó, o raspador, tá? Já que esse lodo vai flotar, vai ficar sobrenadante, e aí esse raspador vai retirar ele e conduzir para essa calha lateral para coletar esse lodo proveniente do adensamento. Uma vez que esse lodo ele é coletado, né, retirado, adensado, retirada a sua umidade, ele vai precisar ser estabilizado, porque às vezes ele vai ter, né, ainda vai ter níveis de matéria orgânica e de alguns poluentes elevados, né? E aí, para isso, você tem aí essas três formas para estabilizar esse lodo. A forma biológica, quando você promove a digestão aeróbica e anaeróbica da matéria orgânica, esses processos vocês já conhecem bem e de cor, a gente não precisa mais se ater a eles, né? A estabilização química com uso de produtos químicos nesse processo, e quando você adiciona calor ao lodo, estabilizando, esse processo é o chamado processo térmico, né? Então, a digestão anaeróbia, ela vai ter rigorosamente o mesmo processo, né? O mesmo procedimento dos processos de tratamento anaeróbio de resíduo. Exatamente o mesmo. Você vai, né, inserir esse lodo cru no reator, né? Você vai ter um misturador aqui, mas é mais para manter esse lodo homogêneo, não é, por exemplo, para você criar uma condição aeróbia nele, tá? Esse lodo entra e aí você tem um sistema de aquecimento para poder garantir a temperatura ideal para que o processo anaeróbio de decomposição ocorra, né? Essa cúpula aqui vai ser coletado o biogás, porque considerando que todo o processo anaeróbio vai acontecer, os gases vão ser gerados e eles têm esse fluxo ascendente, como a gente já viu lá nas aulas de reator anaeróbio de fluxo ascendente, né? Então, obviamente, tem que ter essa cúpula para coletar o gás, tá? Na parte superior. Esse é o primeiro estágio. Normalmente, a digestão anaeróbica ela precisa de 2 estágios. Esse primeiro é mais para iniciar o processo e a digestão desse lodo começar a ocorrer de maneira mais intensa, né? Normalmente, né, o lodo não é retirado nesse primeiro estágio. Ele inicia a sua digestão aqui e passa para o segundo estágio, onde numa condição mais degradada, né, mais digerida, você vai ter a presença de um líquido sobrenadante, que vai ficar na parte mais superficial, e esse líquido vai ser removido, é o excesso, né, de umidade que ainda exista, e mais profundo, esse lodo digerido é o que vai tender a decantar, né? E aí, a partir da parte inferior desse segundo estágio, você consegue remover esse lodo digerido no segundo estágio e na parte superior coletar o biogás formado no processo. Então, ó, aqui é um exemplo, né, de digestão, tanque anaeróbio de digestão do lodo. É exatamente o mesmo processo. Aqui, a coleta do gás gerado, né? Aqui, a entrada do efluente para todo o processo que nós descrevemos no slide anterior, né? Outra etapa é o desaguamento do lodo. Essa é muito importante, porque não que as outras não sejam, mas, veja, retirar a umidade do lodo significa diminuir o espaço que ele ocupa e diminuir
peso. Obviamente que mais leve, mais fácil de transportar. Sendo mais fácil de transportar, esse custo associado ao transporte para o local onde vai ser finalmente disposto, ele cai, certo? Então ele reduz até num nível considerável, né? Volume reduzido, se você tem menor volume, você vai ocupar menos espaço no aterro. E vamos relembrar, espaço em aterro sanitário é custo. Quanto menos espaço você ocupar no aterro com seu lixo, mais barato vai ser, ok? Então, você vai reduzir a quantidade tanto para dispor quanto para usar na agricultura nos casos em que for indicado isso, né? Melhorar as condições de manejo do lodo, essas são as principais razões que facilitam o manejo desse lodo, né? O aumento do poder calorífico, porque se você tem menos umidade, está mais seco, você tem um poder calorífico aumentado, né? Principalmente para uso em cimenteiras, né? Para seu co-disposição ou co-processamento em cimenteiras, né? E a redução do custo de armazenamento atendendo às legislações vigentes, justamente por aquilo que a gente falou, do pouco espaço que ele vai ocupar no caso de aterros sanitários, né? Então, ó, filtro prensa de placa, né? O efluente, né? No caso, o lodo, ele vai entrar aqui pela lateral e vai ser conduzido por essas estruturas, né? Num diâmetro maior e que estreitam. Essas malhas filtrantes, elas retêm, né, toda essa umidade e possibilitam que passe apenas o lodo com a menor quantidade de água possível, né? Então, a gente também tem um outro exemplo, que é o filtro prensa de diafragma, né? Que ele faz o quê? O fluido ele entra por essa pecinha aqui, o diafragma, é pressurizado, é colocado a alta pressão e ele vai sair filtrado, né? Porque aqui vai ter essas estruturas que vão prensar, né? Deixar bem prensadinho essas placas, essas tortinhas, né? Vejam aqui, ó. Isso aqui é o diafragma fechado, né? O lodo ele vai entrar por aqui, vai ocupar esse espaço, né? E vejam esse diafragma aberto. Ó as tortas aqui, ó. Bem fechadinhas, né? Bem compostas. Então vejam que aí é literalmente um trabalho sob pressão, né? Então, ó o filtro prensa aí, ó. Equipamento grande, com certeza consome muita energia. Por isso que os bons e velhos leitos de secagem, eles são tão utilizados. Porque, obviamente, né? Professor, mas aqui você vai ter uma eficiência muito maior, a tortinha já sai pronta, você não precisa estar manuseando, né? Indo lá com a pazinha, removendo, fazendo. Realmente, é mais prático? É mais prático. Agora tem um custo associado para isso, né? E aí a gente precisa estar ligado. Quais são as vantagens de você desaguar o lodo? Reduzir, né, o tempo de desaguamento. Muito menor quando comparado aos leitos de secagem. Isso é verdade, né? Você passar o lodo por uma máquina dessa, você vai economizar tempo a perder de vista. Enquanto que, vamos lá, vamos dizer que para desaguar o lodo numa máquina dessa, numa prensa dessa, você demore 4 horas. Acho que 4 horas ainda é muito, né? Mas vamos dizer que seja 4 horas. Se você manda para um de secagem, pelo menos se você tiver um tempo, assim, vamos lá, nesse período de verão que a gente tem agora, a partir de 7 de setembro até mais ou menos
meados de fevereiro, esse período, leito de secagem é excelente. Você vai lá, mas mesmo assim, pelo menos uns 7, 10 dias de secagem. Numa prancha dessa, você vai algumas horas, tá? Obviamente, você vai requerer menor área para a operação. Se você tem uma máquina dessa, você não precisa de grandes leitos de secagem que vão ocupar muito espaço, né? Agora, as desvantagens. Elevado consumo de energia elétrica, porque, olha, para você manter uma bichinha dessa funcionando, né? Haja conta de luz, né? Elevado custo de manutenção do equipamento e de seus periféricos. Equipamento desse normalmente é importado, não é? Mas mesmo que não seja, é um equipamento de uso e manutenção bastante específico, né? Então você precisa, né, de todo um manejo de mão de obra especializada para poder fazer essa manutenção em períodos chave, tá? Para não ficar sem funcionar, né? Que imagina, eu não vou nem dizer que tem que ter 2 equipamentos desses, porque um já é caro. Imagina você ter 2. Você comprar 2 para deixar um parado, não sei se é vantajoso. Agora, você tem que ter uma manutenção muito bem feita, programadinha, para quê? Para que você não tenha, por exemplo, né, problemas de ter uma quebra considerável e ele ter que ficar parado um bom tempo, né? Requer a utilização de produtos químicos como os coagulantes, visando a separação do líquido do sólido. Isso é verdade, né? Você precisa, obviamente, fazer aquela separação química, né? Aquele desaguamento químico que a gente falou no início da aula, para que, né, o sólido fique separado do líquido de maneira mais fácil e o que entre nesse tipo de máquina, né, você facilita também a vida do maquinário, né? Ah, professor, mas é uma máquina, ela aguenta. Mas vai ver o preço, meu filho, vai ver o custo disso aí para brincar? Não pode, né? Então tem que ter esse cuidado também, né? E aí, ó, na prensa desaguadora é justamente isso. Você vai, né, colocar o lodo aqui, vai ser filtrado por gravidade, ou seja, é nesse sentido mesmo, tá? É uma ladeirinha. Então, se você coloca o lodo úmido, a tendência aqui, né, nessas esteiras rotativas aqui, que vão subindo, se movimentando bem devagar, né? A água, como vai estar inclinada, todo o excesso de umidade que exista, ela vai escorrer. E o que for sólido, mais pesado, vai seguir para dentro da máquina. E aí aqui você vai ter uma zona de baixa pressão e ele vai começar a passar por todas essas engrenagens, tá? Todas elas, deixando ele bem achatadinho nessa zona de alta pressão aqui, onde as engrenagens elas são mais próximas, então você vai ter uma prensa mais efetiva até chegar aqui na zona de saída com essas pequenas tortinhas, né, prontas para utilização ou descarte final, né? Então, olha aí, ó. Esse gráfico aqui, essa representação esquemática, ela expressa o que acontece numa máquina dessa aqui. Então, ele vai entrar num canto, vai ser bombeado aqui para entrar e passar por todas essas engrenagens até sair no seu outro ponto, completamente desaguado e retirado o excesso de umidade. Beleza? Então, ó, aqui também a gente tem uma outra forma de adensamento, que é por centrifugação. A gente sabe bem, né, o princípio da força centrífuga, né? Aí é física, tá? Então, lembrem-se das aulas de física que você vai ter, né? Sob uma elevada rotação, a tendência
é de que a força centrípeta joga esse corpo para o seu lado, né, para os sentidos externos, né, dessas paredes. Então, você vai ter aqui, né, esse lodo, obviamente que ele vai entrar sob pressão e ele vai vir com a umidade, né, vai vir com um nível de umidade e um nível de sólido, né, com o sólido que expressa o lodo, né. Então, esse lodo vai vir com sua umidade. Quando chegar aqui, ele vai, né, se deparar com uma ação de força centrífuga a alta rotação, né? Aí a centrifugação vai justamente fazer a separação. O que for líquido, né, vai ser separado do sólido pela diferença de força centrífuga. Os sólidos, eles vão tender a se depositar nas paredes dessa câmara interna. E aí você vai ter essas pás rotatórias, né, que irão conduzir, raspar todo esse material, esse lodo centrifugado presente nas paredes internas e irão conduzir até essa parte de descarga dos sólidos. Então, esse lodo, né, adensado, centrifugado, ele vai sair por esses compartimentos laterais para, né, o seu descarte, né? É uma execução rápida, bem mais rápida do que o processo anterior, não é? Mas vai demandar energia elétrica, né? E com certeza não é pouca, tá? Agora é uma forma de adensar esse lodo de maneira efetiva e rápida, né? Então veja, dessa forma a gente encerra a primeira parte da abordagem de tratamento e disposição do lodo, tá? Amanhã a gente tem mais, né? Deixa eu olhar aqui, pronto, vamos pausar. Exatamente. Amanhã a gente tem mais uma aula, né? Na nossa próxima aula, né? A gente vai continuar esse assunto de tratamento e disposição do lodo, além da questão referente à desinfecção, tá bom? Então, minha gente, olha, a gente está encerrando aqui a aula de hoje, agradecendo demais o carinho. Se você que está no YouTube, né, e todos os alunos que obviamente estão acompanhando pelo nosso canal, se vocês curtiram o conteúdo ministrado hoje, chegue aqui embaixo, dê o joinha. Se não está inscrito no canal, se inscreva e clique no sininho para ativar as notificações. Tá certo? Tô indo embora, viu, meu povo? Um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.